Eu já começo esse vídeo te pedindo para que você se sinta muito confortável, que você se sente num lugar confortável, que você se deite num lugar confortável, que você tome seu café, seu chá, seu suco, sua água, que você anote num caderno, caso você queira anotar alguma coisa. Talvez esse momento seja um momento de devocional para você, então eu quero que você se sinta o mais confortável possível para ouvir aquilo que Deus quer te dizer nessa manhã. Eu acredito que se você entrou nesse vídeo é porque Deus tem algo a te dizer. Então eu te peço para que você se sinta bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Larissa, não sou muito de falar nesse canal. Na verdade, eu não sou muito de gravar vídeos para esse canal. Peço desculpas caso eu chore nesse vídeo, porque falar do Evangelho, falar da graça imerecida de Deus é algo que me emociona muito, assim. E esse ano eu tenho me permitido ser uma pessoa mais vulnerável. E nesse tempo que eu tenho aprendido a ser uma pessoa mais vulnerável, Deus tem me ensinado muitas coisas que eu acho que eu só entenderia, que eu só aprenderia se eu desse esse espaço para Deus, se eu desse esse espaço para os meus relacionamentos intencionais. Então, eu acho que foi um bom desafio, né? Inclusive, gravar esse vídeo está sendo um pouco desafiador para mim, mas vamos lá. Esses dias um amigo me falou uma coisa que eu fiquei bastante pensativa. Ele falou que talvez as coisas seriam mais fáceis para ele se Deus falasse com ele da mesma maneira que ele falava com Samuel, sabe? De maneira audível. Isso me fez lembrar da Larissa de alguns anos atrás, porque eu já fui a pessoa que deixou de acreditar no poder da oração por muito tempo, sabe? Porque eu queria que Deus respondesse as minhas orações rapidamente, porque eu queria que Deus respondesse as minhas orações na hora que eu orava, e às vezes eu nem orava, sabe? Eu simplesmente pedia ali pra ele alguma coisa e esperava que ele me desse. Às vezes eu simplesmente orava como se fosse uma maneira de desabafar. Eu acho que alguns se identificam nesse ponto de orar para Deus de uma maneira que alivie o que está sentindo no momento. E eu simplesmente parei de acreditar que Deus escutava minhas orações e só orava mesmo por alto. E isso, querendo ou não, me deixava ansiosa, me deixava frustrada. Eu fiquei muito frustrada, porque pra mim Deus era como um amigo, e se eu falava com um amigo e ele não me ajudava, então não tinha pra que fazer aquilo. Só que eu custei muito pra entender que as minhas práticas espirituais estavam completamente erradas. Porque Deus, ele não só ouve as nossas orações, como ele quer que a gente ore pra ele. Se ele não quisesse que a gente perseverasse na oração, ele não falaria na Bíblia, ele não pediria que a gente orasse para ele. E acima de tudo, ele quer que a gente confie nele, confie nos planos e no tempo dele. Quando eu clamava, quando eu pedia que pelo amor de Deus ele atendesse as minhas orações, ele agisse nas minhas orações naquele momento, eu estava deixando de confiar que Deus resolveria isso no tempo dele. Eu estava deixando de confiar que o tempo dele era perfeito. E eu lembro muito bem de que eu era a pessoa que falava que não precisava orar, porque Deus já sabia o que eu precisava, que Deus já lia o meu coração e via aquilo que eu precisava, mas na verdade ele pede para que você dê esse espaço para ele, você chegue para ele e confesse aquilo que você precisa. Ele quer abrir a porta do seu coração, ele quer te mostrar coisas que você nem sabia que precisava e que você precisava confessar isso para ele, para que ele te mostrasse o caminho certo a se seguir. E quando eu parei para entregar o meu coração para Deus, para me derramar diante da presença dele, para deixar que ele tomasse as rédeas das situações para mim, eu percebi que, na verdade, ele falava sim comigo. Eu lembro de um dia, na semana passada, que eu simplesmente comecei a chorar muito e eu tava me derramando ali no secreto e eu ficava, meu Deus do céu, obrigada por ter falado comigo naquele momento, e eu não percebi, porque agora eu entendo que o Senhor sempre esteve ouvindo, o Senhor sempre esteve ali do meu lado. De pessoas trabalhando na minha vida, de pessoas me dando conselhos, de situações que eu precisava passar para que as minhas orações fossem atendidas. Eu tenho muito problema com o público, é uma espécie de fobia social. E eu lembro que eu orei por muito tempo, eu orei para Deus pedindo para que ele curasse isso no meu coração, e eu simplesmente pensava que eu ia orar para Deus, dormir, acordar e isso não existia mais. Mas aí depois disso eu parei para pensar nas situações onde
essa questão da fobia social foi trabalhada no meu coração. Em algum momento em que eu fosse cantar na igreja, ou que eu fosse apresentar alguma coisa na igreja, ou que eu fosse orar na frente de alguns irmãos, eu me sentia muito ansiosa. E eu não percebia que ali era uma situação que Deus colocou para que eu passasse e que isso fosse curado, porque eu só pedia pela cura imediata. E foram nesses momentos em que eu percebi que Deus, Ele escuta sim orações, mas que eu não ouço, eu não percebo que Ele está falando comigo. Deus, Ele quer que a gente ore para Ele porque Ele se importa com a gente, Ele se importa com o que a gente pensa, Ele se importa com o que a gente faz e Ele quer que a gente dê esse espaço de confiança para que Ele possa trabalhar essas situações no nosso coração. A gente pega o exemplo de Davi, que era rei de Israel e ele precisava ser aquela figura de força, ele precisava ser aquela figura de liderança que ia ajudar o seu povo, mas diante de Deus ele era uma pessoa vulnerável, ele era uma pessoa que precisava e que clamava por ajuda, sabe? Ele era uma pessoa que sabia que sem Deus ele não era nada e que ele não ia conseguir nada. E ele clamava a Deus na angústia, ele clamava a Deus na tristeza, e ele fazia isso através da oração porque ele tinha certeza de que Deus amava ele e que ele o ouvia. Deus não precisa que a gente busque ele em oração porque ele sabe que não precisa se justificar para a gente. Mas ele quer que a gente busque ele em oração para que a gente entenda que não precisamos suportar o fardo dos dias sozinhos. Ele mesmo fala que a gente vai achar ele se procurarmos ele de todo o coração. E nós não devemos nos privar da presença do Senhor, ou então simplesmente pensar que ele não escuta nossas orações pelo fato de Deus não ter dado a resposta que esperamos, ou pelo fato dele ter se calado diante do nosso clamor mais profundo. E nesse momento ele te pede para que você se derrame diante dele, diante da presença dele, que você divida os seus dias com ele, porque ele está te ouvindo, ele te ouve, ele quer te ajudar a superar qualquer coisa que você estiver passando, porque ele se importa com você. Ele livrou as pessoas que clamaram por ele no deserto, e ele pode te livrar de qualquer coisa que você estiver passando, porque ele quer te ouvir, ele ouve, porque ele se importa contigo. E eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, eu espero que esse vídeo tenha enchido o seu coração. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se sentido tocado de alguma maneira por essa palavra. Eu sei que eu não falo muito, então eu tô me sentindo, não sei, estranha, mas eu espero que esse vídeo tenha mudado o seu pensamento de alguma maneira. Então é isso, até o próximo vídeo.